Olá, meus amores, bom dia. Hoje teremos matéria nova, tá? Páginas 119, 120, 121. Nessas páginas, somente explicações, tá? Depois eu vou passar as páginas do exercício. Olha só, tema da nossa matéria nova, vozes verbais. Já ouviram falar desse assunto ou não? O que esse assunto supõe? O que vocês já têm aí uma noção? Vozes do verbo. Se são vozes verbais, vozes do verbo. Então, vamos lá. Normalmente, o verbo aí apresenta 3 vozes verbais. São chamadas voz ativa, voz passiva, que se divide aí em voz passiva analítica e voz passiva sintética. E a voz reflexiva. Então, para começar, a gente vai aprender o que são vozes verbais. Tá? O que acontece? Normalmente, o sujeito da oração, ele pode se relacionar com o verbo. Então, as vozes verbais são essas relações aí do sujeito com o verbo. Sempre. Sujeito, verbo, sujeito, verbo. Então, através dessas relações do verbo com o sujeito da oração, tá? A gente tem aí variadas relações de sentido. Então, para começar, gente, vozes verbais, relações do sujeito com o verbo, sempre. Ok? O que é sujeito da oração? Quem se recorda? Sujeito da oração. Isso aí é matéria que a gente já viu anteriormente, no início do ano. O que é sujeito da oração? É aquela pessoa, ou ser, ou alguma coisa que vai praticar a ação verbal. Não é isso? O sujeito da oração é quem pratica a ação do verbo. Ok? Então, vamos lá. Voz ativa. O que é a voz ativa? É quando o sujeito da oração, que é aquele ser que pratica a ação, não é isso? O sujeito da oração, ele vai praticar a ação expressa pelo verbo. Então, olha só. Os cangaceiros jogavam cartas. Quem é o sujeito da oração? Os cangaceiros. Gente, esse exemplo está no livro, tá? Eu estou seguindo de acordo com o livro de vocês. Vamos lá. Os cangaceiros jogavam cartas. Sujeito da oração. Os cangaceiros. Até aí, ok? A gente tem que saber encontrar o sujeito da oração. Porque a gente está falando da relação dele com o verbo. Então, encontramos os cangaceiros. Qual é o verbo, crianças? Jogavam, não é isso? Verbo. Jogavam o quê? Cartas. Esse aqui, esse termo, cartas, no complemento do verbo jogavam? Então, ele é chamado de objeto direto. É quando temos aí um complemento para o verbo sem preposição. Ok? Até aí? Então, destaquei os termos para vocês. O sujeito da ação, os cangaceiros, ele está praticando a ação ou recebendo a ação verbal? Ele está praticando a ação de jogar cartas. Então, quando o sujeito da oração pratica a ação verbal, a gente tem aí a voz ativa no verbo. O sujeito pratica essa ação. Ok? Até aí? Essa é bem tranquila, essa voz. Por isso, ativa. O sujeito é chamado de agente da ação. Por que ele é chamado de agente da ação? Porque ele pratica a ação do verbo. Os cangaceiros jogavam. Se eles jogavam, eles estão praticando a ação. Beleza? Vamos para a voz passiva. Na voz passiva, já é o contrário. O sujeito da oração, ele vai o quê, gente? Sofrer a ação expressa pelo verbo. Aqui ele recebe a ação do verbo e não pratica. Vamos ver isso na prática. Cartas eram jogadas pelos cangaceiros. Sujeito da oração.
Aqui eu troquei, tá, gente? Eu fiz uma inversão dessa oração para a gente entender a voz passiva. Eu inverti alguns termos. Perceberam isso? O que era objeto direto agora é o sujeito da oração, não é? Aqui eu tenho eram jogadas, que é uma locução verbal, dois verbos, ó, juntinhos. Vou colocar aqui locução verbal. E pelos cangaceiros é chamado de agente da passiva, que a gente vai ver isso com calma na próxima aula, ok? Então, ó, já destaquei os termos. Agora vamos entender por que o sujeito da oração ele sofre ação verbal. Olha só, cartas eram jogadas pelos cangaceiros. Carta é o sujeito da oração. Até aí, ok? Eu peguei esse mesmo exemplo, só fiz uma baguncinha, inverti as ordens. Carta, ele está praticando a ação ou está recebendo a ação da locução verbal eram jogadas? Está recebendo. Quem estava jogando as cartas ali? Eram jogadas por quem? Pelos cangaceiros. São eles que praticam a ação verbal e não as cartas. Sujeito da oração está recebendo a ação. Concordam ou discordam? Expressa pelo verbo. O que era, quem jogavam aí as cartas eram jogadas pelos cangaceiros. Então, olha só. As cartas, que é o sujeito da oração, está recebendo a ação expressa pelo verbo. Aqui quem pratica a ação é os cangaceiros e não as cartas. Perceberam? Eu inverti a ordem para que as cartas agora, o sujeito da oração, recebesse a ação. Então aqui, ó, perceberam a relação do sujeito com o verbo? Dependendo da posição, não é isso? A gente tem uma mudança aí de sentido. Aqui, o sujeito praticou a ação e aqui, inverti a ordem, o sujeito da oração ele recebe a ação. Esse sujeito é chamado de paciente. Por que ele é chamado de paciente? Porque ele recebe a ação expressa pelo verbo. Aqui ele é agente. Aqui ele é paciente, porque ele recebe a ação. Na próxima aula, meu foco será em mostrar, né, porque a voz passiva, ela se divide em duas, tá? Eu vou mostrar na próxima aula a diferença da voz passiva analítica, voz passiva sintética, o que cada uma é composta. Na próxima aula, o meu foco é esse aqui, tá? Vou mostrar a divisão dessa voz, tudo bonitinho. O que compõe essa voz, ok? Então, entenderam por que o sujeito da oração aqui é paciente? Se não entendeu, eu explico novamente. Deu para entender? Troquei a ordem da voz ativa. Olha só, o que era objeto direto virou o sujeito da oração. O verbo virou a locução verbal. Verbo ser mais particípio. O que é verbo no particípio? Terminados em quê? DO ou suas derivações. DA, DAs, tá? Então, olha só. E o sujeito virou o quê? Agente da passiva. Então, eu fiz essa inversão para que vocês entendessem que o sujeito da oração pode também receber a ação do verbo. Ok? Vamos lá. 3 é a terceira voz. Voz reflexiva. Essa é bem tranquila, tá? A mais complexa vai ser essa daqui que a gente vai, na próxima aula, focar um pouco mais nela. Mas essa daqui é tranquila. O que vai acontecer? Qual é a relação do sujeito com o verbo? O sujeito da oração pratica a ação e, ao mesmo tempo, ele também recebe a ação praticada por ele. Olha que tranquilo. Vamos lá. Os cangaceiros se perfumavam.
Sujeito da oração. Os cangaceiros. Até aí, ok? Os cangaceiros praticam a ação? Sim. Quando você se perfuma, você pratica a ação. Ao mesmo tempo, quem é perfumado aí? Os cangaceiros. Então, ao mesmo tempo, ele praticou a ação e, ao mesmo tempo, ele recebeu essa ação. Então, ele pratica, ele recebe. Então, quando a gente tem o sujeito da oração que pratica a ação imposta pelo verbo e, ao mesmo tempo, recebe essa ação, a gente tem uma voz chamada de reflexiva. Ok? Maria olhou-se no espelho. A Maria praticou a ação, não é isso? De se olhar e, ao mesmo tempo, ela se viu lá. Então, ela recebeu essa ação também. Então, Maria praticou e recebeu a ação. Ok? Fulano cortou-se com a faca. Vamos colocar um nome para esse fulano. Marcos cortou-se com a faca. Ele praticou a ação, concordam comigo? Ele praticou a ação. E, ao mesmo tempo, quem foi cortado? Ele. Então, ele também recebeu essa ação. Então, o sujeito pratica e, ao mesmo tempo, recebe essa ação. Ok ou não ok? Então, essa daqui é bem tranquila. Normalmente, a gente tem o pronome ser, que é um pronome reflexivo. Ele ajuda aí, tá? Para que ocorra essa voz. Então, ele é fundamental, porque ele vai mostrar aí a prática da ação e o recebimento da ação. Ok, pessoal? Então, o foco de hoje foi aí a explicação geral. Voz ativa, sujeito pratica a ação. Voz passiva, independente se for analítica ou sintética, o sujeito recebe a ação. Voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe ao mesmo tempo a ação verbal. Ok? Meu foco na próxima aula vai ser explicar melhor a voz passiva. Ok, gente? Então, fechamos.